E vamos mais um vlog para registrar o processo de escrita desse primeiro livro do ano. Meio que primeiro livro, entre muitas aspas, porque eu já terminei um livro ontem, porém esse livro eu tinha começado em 2024, e meio que eu não vou considerar ele muito o primeiro livro do ano, porque é sobre isso. Confuso, mas é isso. E agora eu tô na segunda semana de escrita desse livro. Na semana passada eu até gravei um vlog, mas ele ficou muito bagunçado, então eu ainda não sei se eu vou postar ele. Mas eu comecei esse livro semana passada em vlog e eu consegui escrever 20 mil e algumas palavras dele. O arquivo não tá aberto, então eu não sei, mas eu vou deixar aqui na tela na edição. E ao todo na semana eu escrevi 27 mil e alguns quebrados também. A minha meta era 30 mil palavras, então ficou faltando 2 mil e pouquinhas palavras para completar minha meta semanal. Porém, o que acontece? A minha meta era 30 mil palavras nesse livro específico que eu tô escrevendo, né? Foi o que eu iniciei o vlog semana passada e o que eu vou escrever hoje. E 7 mil e pouquinhas, essas pouquinhas palavras foram do livro, né, que eu já estava escrevendo, que é do meu lançamento. Eram capítulos que não estavam previstos, mas que eu sentia a necessidade de incluir ele. Durante ali a última leitura, eu senti muita falta, então eu incluí, e agora eu vou trabalhar com esse capítulo, né? Agora realmente é o fim, então terminei. Vou deixar o print aqui só para ficar registrado que ele, né, acabou. Agora foi. Mas esse livro ficou com 20 mil palavras, então, de maneira bem lógica, estão faltando 10 mil palavras. Nesse arquivo eu devia estar com 30 mil palavras. Porém, vou lidar com o que eu tenho. Então, eu tenho 20 mil palavras nesse arquivo hoje. E eu pretendo chegar no fim da semana com mais 50, 60 mil. A minha meta continua sendo 30 mil palavras, porque é a minha meta mais saudável. Eu consigo fazer ela. Os dias que eu não consigo, se acontecer alguma coisa e eu não conseguir escrever, eu consigo compensar nos outros dias. Se eu elevar esse número de palavras, de tanto semanais quanto diárias, fica de um jeito que eu não consiga repor. Então precisa ser aquele planejamento sem nenhuma falha para dar certo, porque se eu falhar não flui, e eu já sei que normalmente eu falho, então eu prefiro deixar isso mais saudável. Então eu coloco um número que eu sei que eu consigo fazer tranquilamente, e se eu não conseguir fazer em algum dia, eu consigo compensar no resto da semana. Então tá funcionando bem. Minha meta então essa semana são 30 mil palavras. 30 mil palavras desse livro, então não quero contabilizar as outras coisas que eu escrevo, mas até o final da semana a gente decide sobre isso. E é isso, hoje eu vou escrever com live, porque graças a Deus eu não tô com alergia, então eu consigo iniciar uma live, escrever em live, porque isso me aumenta muito meu foco, me deixa mais produtiva e torna o processo um pouco mais divertido. Vou abrir uma live agora, são 7h57, às 8 mesmo eu vou abrir a live e já vou começar com uma sessão de foco, nem vou fazer introdução nem nada, porque provavelmente não vai ter ninguém que eu vou abrir a live, não vou dar nem tempinho de deixar a live ali rodando para avisar as pessoas. E aí eu faço essa primeira sessão e depois a gente conversa e introduz tudo de maneira geral no primeiro intervalo. Então é isso. Vamos, segundo por aqui, vamos trabalhar, vamos escrever muito. Eu vou levar vocês comigo e dessa vez eu vou lembrar de atualizar o vlog. Até botei um aviso no computador, pelo menos 3 atualizações no dia teremos. É sobre isso.
eu já peço desculpas porque... Mas... Ou eu aparecia assim, aqui, assim, ou não aparecia. E é só alergia. Foi o que aconteceu semana passada. E aí o vlog ficou todo bagunçado porque eu não atualizei. Porque a minha cara tava inchada. E hoje tá de novo. Então, eu só vou ignorar esse ponto. Vou usar o microfone aqui como um disfarce pra literalmente disfarçar um pouco. E é isso. Eu fiz 8 sessões de 25 minutos em live. De manhã, eu comecei a live às 8 e foi até umas 2 horas em ponto. Então, 2 horas eu encerrei a live. E eu escrevi 5.447 palavras em live. E aí eu não acabei não atualizando aqui, porque eu tava em live já. Então, muitos processos. Então, eu só fui escrevendo. Eu normalmente faço o método Pomodoro mesmo, 25 minutos de foco, 5 de pausa, 25 de foco, 5 de pausa. E aí eu atualizo método, eu acho, para live. Então, são 25 de foco, 5 de pausa, 25 de foco e 10 de pausa. E nesses 10 de pausa eu faço... A gente fofoca um pouquinho. E aí eu repito. As sessões da live são de 1 hora. Então, no meu processo de produção, eu faço 25 minutos, paro 5. E aí eu vou fazer alguma coisa. Às vezes eu levanto, vejo redes sociais rapidinho, sabe? Faço alguma coisa mesmo prática. Depois eu volto e faço mais 25. E aí a sessão de foco da live termina. E eu paro, converso com o chat, né, fofoca de maneira geral, e depois eu repito. Então, hoje já foram 5.447 palavras. Eu pretendo escrever mais um pouquinho, pelo menos chegar às 6.000. Então, uma sessãozinha eu consigo meio que bater essa meta que falta. E aí a gente encerra o dia. Agora eu vou fazer outras coisas de rede social, de produção de conteúdo. São... 5h51, acho que não vai dar pra focar muito bem, mas... Sabe? É isso. E eu já tomei banho, já fiz várias coisas aqui. Hoje meu horário de almoço durou mais do que o de costume. Normalmente eu tiro 2 horas, 3. Hoje já estamos indo para 4 horas, que já vai dar 6 horas da noite, né? Então, vou pegar um café e vou fazer umas coisas de rede social. E quando eu voltar para escrever, eu atualizo vocês de novo. Já são 10h53 da noite. Sendo bem sincera, eu só escrevi mesmo na hora da live. Depois eu fui fazer outras coisas, né? Dentro de casa. Tarefas domésticas sugam o nosso tempo de um jeito que não tem como explicar. E depois dessas tarefas de casa, eu fui começar a escrever, só que eu tava com um pouquinho de alergia. E aí minha boca tava inchada, e eu tava me coçando muito, porque eu tô com uma crise alérgica meio que constante. Eu já falei disso outras vezes. E eu coloquei uma série e falei, tá, eu vou tentar escrever aqui sem muita pressão e sem muita cobrança. Sem muita pressão e sem muita cobrança, eu devo ter escrito 200 palavras. Nem contabilizei, nem registrei ali, por que não? Na hora da live, mais cedo, eu fiz 5.447 palavras em live, que foi lá pela manhã, foi de 8 às 2 da tarde. E foi um número ok, mas eu tava com um problema muito grave de foco. Provavelmente porque eu tava escrevendo capítulos hots. E eu sempre tenho muito problema de foco quando é esse tipo de capítulo. Fazer isso em live ainda, eu me surpreendo de ter conseguido escrever tanto se eu olho o panorama geral do dia. Então agora eu vou fazer mais uma sessãozinha, porque a minha meta diária são 6.000 palavras. Eu fiz algumas palavras, né, enquanto eu assisti a série agora há pouco, assim, né? Mas não sei quanto que foi e provavelmente não é o suficiente para bater minha meta, porque eu ainda precisaria de 600 palavras e eu devo ter feito no máximo 400. Então, não vou contabilizar. E aí eu vou fazer mais uma sessão de 25 minutos. Normalmente eu faço 700 palavras, eu acho que dá para fazer tranquilamente. Vou fazer essas 700 palavras, e aí com as 5.400 que eu fiz mais cedo, eu fecho 6.000. E esse restinho que eu escrevi agora, meio que vai compensar para as palavras que estavam faltando na semana passada. Né? Das 30.000 que faltaram 2.000 e pouquinho. E aí eu meio que eu já compenso hoje.
E é isso, gente. Fora a escrita de manhã na hora da live, não fiz mais nada. Eu tava muito quente, aí eu fui fazer alguma coisa que me tirasse um pouquinho aqui do quarto, né? E eu fui fazer coisas de casa, e aí quando eu vi, já tava fazendo várias coisas, eu tinha iniciado várias coisas, eu tenho esse problema de sair iniciando várias pequenas tarefas e depois tem que concluir, né? Não dá pra, tipo, começar a lavar o banheiro e deixar o banheiro cheio de sabão, porque eu cansei. Então, fui concluir essas tarefas e meu dia, simplesmente, quando eu vi já era noite, e aí eu já tava com uma crise de alergia, e não tenho alergia ao trabalho, infelizmente. Eu queria, porque, né, vai que eu tivesse um atestado falando que eu tenho alergia a trabalho. Seria incrível. Eu não precisaria trabalhar, porque, né? Brincadeiras à parte, deixa eu terminar aqui essa sessão e depois eu volto para atualizar o resumo geral do dia, de como foi e do quanto que eu consegui produzir hoje, de maneira, né? Englobando tudo. E vamos de atualização. Já prendi o cabelo, né? Porque. E encerrando o dia por aqui, vou atualizar como é que foi o progresso do dia todo. Eu consegui fazer nessa última sessão 1.232 palavras. Eu usei mais do que 25 minutos, eu fiquei focada por aproximadamente 35 minutos. Eu tava terminando o capítulo, sabe? Tipo, sabe quando falta só um pedacinho pro capítulo acabar? Era o que tava acontecendo, eu tava terminando ali o capítulo 10, e aí eu falei, ai, vou continuar escrevendo. Foi o que eu continuei escrevendo, e aí eu fechei ele com 1.232 palavras. No fim do dia eu escrevi 7.021 palavras. Foi ok, foi muito bom, levando em consideração a minha meta diária, que estava em 6.459 palavras. A minha meta diária normalmente são 6.000 palavras. Esses 459 são por causa das palavras que eu não escrevi semana passada, e aí eu meio que diluí elas durante a semana, porque facilitaria o processo. Aquela coisa que eu expliquei do porquê minha meta, ela é, mesmo que eu consiga escrever num dia 9, 10 mil palavras, eu consigo escrever tranquilamente, tá? Não é nenhum desafio. Porém, se eu fico um dia sem fazer, já fica faltando 10 mil palavras. Ficam faltando 10 mil palavras. E aí é meio complicado, porque se eu dividir, normalmente eu só contabilizo para escrita 5 dias da semana, eu só escrevo de segunda a sexta, sábado e domingo. O que eu escrevo é meio que extra, eu não me cobro a escrever, porque é dia de produção de conteúdo. Eu só vou escrever mesmo se tiver alguma coisa muito urgente que eu precise escrever ou que eu esteja muito inspirada. Fora isso, eu me concentro na produção de conteúdo, de atualizar o Instagram, o TikTok e essas coisas. Então, a minha contagem para escrita é de segunda a sexta. Se eu deixo de escrever 6.000 palavras, eu dividindo ali, fica 1.000 e pouquinho, né, por cada dia. Se eu, por exemplo, se minha meta fosse 10.000 palavras, eu teria que fazer 2.000 palavras a mais, além das 10.000. E aí já ficaria impossível. Porque o máximo que eu consigo fazer ali chega uns 11. Eu acho que o máximo que eu consegui escrever em um dia foi 11.500. Se eu não estiver enganada, foi isso. Então, percebe que fica muito no limite. Então, 6.000 palavras, ela me deixa numa zona de conforto. Eu escrevo 6.000 palavras, é um desafio ainda fazer 6.000 palavras no dia. Exige que eu fique bastante tempo ali focada na escrita e dando prioridade para a escrita, porém, não o suficiente para que, se eu precisar compensar de outros dias, eu não consiga fazer. Então, 6.000 foi o número ali que eu encontrei, meio que o número mágico. Normalmente, o meu objetivo é sempre ultrapassar esse número, sempre que possível eu quero ultrapassar esse número, mas 6.000 é minha base de zona de conforto. Então, a minha meta diária hoje era 6.459 palavras, eu fiz 7.021, foi
9% da meta. Eu olho pra lá porque eu tô vendo a minha planilha. Eu tenho uma planilha do Excel. Eu vou fazer um vídeo sobre ela pra deixar registrado aqui, pra servir de inspiração pra quem quiser. Pra quem, assim como eu, gosta de registrar essas coisas, ter essa inspiração do como eu fiz e fazer igual ou sobre isso. Mas eu tenho uma planilha que contabiliza tudo. Tudo que vocês possam imaginar, ela contabiliza. E ela me dá esses dados hoje. Então, eu fiz 109% da minha meta diária. Tô muito orgulhosa, foi incrível. E vocês viram que foi sem grandes dificuldades, sem grandes sofrimentos, sem passar 50 horas sentada na frente do computador. Eu fiz ali o meu tempo de trabalho de manhã, que é meio que padrão. Eu trabalho de 8 às 2 escrevendo, todos os dias eu tento fazer isso. E quando eu não faço, eu fico louca. Então é o meu padrãozão ali. E fiz um pouquinho ali no final da noite, porque eu não consegui fazer antes. Estava fazendo outras coisas, assisti série, fiz coisas de casa. E fluiu bem, então eu tô apaixonada por esses capítulos, porque foram capítulos hot. Esse é um livro bem hot. Eu acho que é o mais hot do que eu já escrevi. Mas eu tô gostando muito da história e eu tô louca pra compartilhar, mas ainda, né, a gente ainda tá engateando nesse processo de compartilhar com alguém o livro. Por enquanto ele ainda é só meu, então sintam inveja. Aí, então, a gente encerra o dia hoje com 27.319 palavras no arquivo, desse livro que eu tô gravando o vlog. São 10 capítulos já escritos, completamente escritos, e 82 páginas na formatação que eu uso no meu Word. Isso varia muito, dependendo do tamanho de fonte, da fonte que você escolhe, então esse número de páginas varia, por isso que eu não uso número de páginas para contabilizar o meu progresso no dia, e sim palavras, porque facilita o processo. Mas é isso, obrigada por ter assistido o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais vlogs pra cá, porque eu quero realmente registrar o meu processo de escrita, sem cobrança, sem nada, só mesmo registrar. Eu quero daqui a 1 ou 2 anos assistir e saber como é que eu tava fazendo as coisas, o que eu tava pensando, como eu tava pensando, como eu tava fazendo, o que tava funcionando, o que não tava funcionando. E é isso que eu pretendo trazer com os vlogs. Se você gostou, curte, se não gostou, deu dislike, e tá tudo bem. E é isso.